Capítulo 8. Os poucos vitais que garantem seu sucesso. O princípio 80-20 oferece a você um radar e um piloto automático. O radar lhe dá a consciência da visão, ajuda a identificar as oportunidades e os perigos. O piloto automático permite que você circule por sua arena de negócios, conversando com os clientes e todas as pessoas que possam ser importantes, com a tranquilidade de ainda estar no controle do próprio destino. A lógica do princípio 80-20, com seus poucos e simples pontos, deve ser apoderada e internalizada. Assim, podemos pensar e agir 80-20 em qualquer situação. A minoria é sempre mais importante que a maioria, embora de início seja difícil de acreditar. Isso é invariavelmente verdade. A menos que tenhamos os números ou o pensamento 80-20 para nos guiar, a maioria das questões sempre parecerá mais importante do que aquela minoria que realmente tem relevância. Mesmo que esse ponto seja aceito por nossa mente, é difícil dar o próximo salto focado na ação. Mantenha os poucos vitais em primeiro plano no seu cérebro, e esteja sempre revendo se investe mais tempo e esforço nos poucos vitais do que nos muitos triviais. O progresso significa realocar os recursos para os usos de alto valor. Como os empreendedores individuais, os mercados livres trocam os recursos das áreas de baixa produtividade para aquelas com alta produtividade e rentabilidade. Mas nem os mercados e nem os empreendedores, para não mencionar as ultracomplexas burocracias corporativas e governamentais, fazem isso muito bem. Existe sempre um rastro de desperdício, em geral, um rastro bem longo, no qual 80% dos recursos acabam produzindo 20% do valor. Isso sempre cria oportunidades de arbitragem para os empreendedores genuínos. O escopo da arbitragem empresarial é sempre subestimado. Poucas pessoas adicionam a maior parte do valor. As melhores pessoas, ou seja, aquelas que se ajustam melhor ao que fazem e fazem o que gera mais dinheiro, produzem enormes excedentes, em geral, bem maiores do que podem receber como recompensa. Normalmente, existem bem poucas pessoas assim. A maioria acrescenta pouco mais do que pode receber. A grande minoria, com frequência, ainda a maioria, retira mais do que contribui. Essa alocação equivocada dos recursos é enorme nas grandes e mais diversificadas empresas. Qualquer negócio gigante possui uma conspiração organizada para atribuir recompensas erroneamente. Quanto maior e mais complexa a empresa, mais amplo o sucesso dessa conspiração. Quem trabalha nas grandes empresas ou tem uma longa relação com esse tipo de estrutura, sabe que alguns poucos funcionários são valiosos. Eles agregam valor muito além do que custam. Muitos empregados são passageiros, adicionando menos valor do que custam. Alguns, talvez entre 10 e 20%, subtraem valor, até ignorando sua remuneração. Há muitas razões para que isso aconteça: a dificuldade de mensurar o desempenho real, a habilidade política ou falta dela dos executivos, a dificuldade de erradicar a tendência de favorecer a quem gostamos, a ridícula mas dominante ideia de que o cargo deve contar tanto ou mais que o desempenho individual, e a simples tendência humana ao igualitarismo, com frequência sustentada no legítimo desejo de estimular o trabalho do grupo. O desperdício e a ociosidade gravitam onde a complexidade e a democracia se encontram. Certa vez, sugeri ao gestor de um banco de investimentos como dividir sua extremamente grande cota de bônus anual. Meu cliente, um empresário muito rico que se fez sozinho, tinha como fonte de prazer e de sucesso a capacidade de identificar e explorar as imperfeições do mercado. Ele acreditava apaixonadamente no mercado. Também sabia que 2 profissionais entre as centenas que estavam na cota do bônus foram responsáveis por mais de 50% de todo o dinheiro ganho pelo negócio naquele último ano. Na sua área de atuação isso era fácil de medir. Mas quando sugeri dar mais da metade da cota de bônus para aquelas 2 pessoas, ele ficou horrorizado. A seguir, discutimos o caso de um executivo que nós 2 sabíamos que estava subtraindo valor em vez de agregar, mas era muito querido e agia de forma extremamente política e astuta dentro do banco. Por que não cortar todo o bônus dele? Eu sugeri. De novo, meu amigo nem queria pensar nisso. Puxa, Richard,
eu já reduzi o bônus dele a 1/3 do que foi no ano anterior e não ouso cortar mais. Embora, naquele caso, o executivo devesse estar pagando para trabalhar no banco, felizmente a conversa teve efeito, o bônus foi cortado a 0. O executivo, então, foi transferido para uma função na qual passou a agregar valor. Os sistemas contábeis são o inimigo das remunerações justas porque são absolutamente brilhantes para esconder onde o dinheiro está sendo realmente gerado. É por isso, fragilidade humana à parte, que o desequilíbrio entre desempenho e recompensa é maior nas empresas grandes e complexas do que nos pequenos negócios. O empreendedor com 4 empregados sabe quem está fazendo dinheiro para a empresa e quanto, não precisa de um departamento financeiro para fazer o cálculo. Nas grandes companhias, o CEO precisa confiar nos dados equivocados da contabilidade e no filtro oferecido pelo gestor da área de recursos humanos. Não surpreende que ali os profissionais com o melhor desempenho recebam menos do que deveriam, e a maioria dos gerentes medíocres terminem com mais do que merecem nas mãos. As margens variam amplamente. As margens entre valor e custo, entre esforço e recompensa são sempre amplamente variáveis. As atividades com margem alta constituem uma pequena parte, mas são a maioria do total de margens. Se nós não interferirmos na alocação natural dos recursos, esse desequilíbrio vai se tornar ainda mais acentuado. Mas enterramos nossa cabeça na areia, e de modo conveniente, os sistemas contábeis oferecem infinitas praias especificamente com esse propósito. Nós nos recusamos a admitir a realidade de que a maioria do que fazemos, nós e nossa empresa, vale muito menos do que a minoria das atividades com alta margem. Os recursos são sempre mal alocados. Nós também investimos muitos recursos em atividades de baixa margem e poucos em atividades com alta margem. Assim, apesar de nossos melhores esforços, as atividades com alta margem continuam florescendo, enquanto as atividades subsidiadas falham ao gerar seu próprio pico de desempenho. Quando há recursos disponíveis, por causa da boa situação criada pelas atividades de alta margem, aquelas com baixa margem consumirão mais e mais insumos, enquanto contribuem pouco, zero ou geram excedentes negativos para reinvestimento. Ficamos continuamente surpresos por ver como as melhores atividades mostram bom desempenho e como as áreas problemáticas demoram a reverter a situação. Em geral, as últimas nunca chegam a essa reversão. Quase sempre demoramos tempo demais para perceber isso e apenas a intervenção de um novo chefe, uma crise ou um consultor de gestão consegue fazer com que tomemos a iniciativa que já deveria ter sido adotada no passado. O sucesso é subestimado e pouco celebrado. O sucesso é desvalorizado, pouco celebrado e pouco compreendido. Geralmente, é encarado como um lance de sorte. Mas a sorte, assim como os acidentes, não ocorre com a frequência que imaginamos. Sorte é a palavra que usamos para o sucesso que não compreendemos. Por trás da sorte existe sempre um mecanismo altamente eficaz gerando excedentes, apesar de não conseguirmos notá-lo. Como não acreditamos na nossa sorte, falhamos em multiplicá-la, deixando de nos beneficiar do valor criado pelo... O equilíbrio é ilusório. Nada dura para sempre e nada se mantém em equilíbrio. A inovação é a única constante. Sempre existem resistências e adiamentos, mas a inovação quase nunca é extinta. A inovação bem-sucedida é altamente mais produtiva do que o status quo, que existe para ser superado. A partir de um determinado ponto, o momentum 69 da inovação eficaz se torna irreversível. O sucesso pessoal, corporativo e nacional não reside na invenção ou na criação da inovação comercializável, mas na identificação do ponto em que a inovação está prestes a se tornar irreversível, e então, na capacidade de surfar nela com todo o seu valor. As mudanças são necessárias para a sobrevivência. As mudanças construtivas exigem visão daquilo que é mais eficaz e foco na trajetória vencedora. Todos os grandes vencedores começam pequeno. Finalmente, tudo que é grande sempre deriva de algo que começou pequeno. Pequenas causas, pequenos produtos, pequenas empresas, pequenos mercados, pequenos sistemas, com frequência, tudo isso é o início de algo grande, embora seja raro vermos dessa forma. Em geral, nossa atenção é atraída pela massa já existente, não pela tendência evidente dos pequenos fenômenos.
Costumamos notar algo apenas depois que já se tornou grande, quando o crescimento já está desacelerando. As fortunas são feitas por aquelas poucas pessoas que conseguem descobrir o crescimento quando ainda é pequeno e está em aceleração. Mesmo quem está vivenciando o crescimento raramente consegue perceber seu significado ou o potencial para enriquecer. Pare de pensar 5050. Nós precisamos de um programa gigantesco de reeducação para pararmos de pensar 50-50 e começarmos a pensar 80-20. O quadro a seguir contém algumas dicas. Busque os 20% subterrâneos e invisíveis. Eles estão lá, então encontre-os. Sucessos inesperados são uma dádiva. Se uma atividade empresarial for bem sucedida além das expectativas, esse é um resultado do tipo 20%, e há muito mais a explorar. Vislumbre que os 20% de amanhã serão diferentes dos 20% de hoje. Onde está o germe, a semente dos 20% de amanhã? Onde está o 1% que crescerá até 20% e que valerá 80%? Onde estão os 3% que no último ano foram 1%? Desenvolva uma estrutura mental para bloquear os 80%, a resposta fácil, a realidade óbvia, a massa evidente, o responsável atual, a sabedoria tradicional, o consenso prevalente. Nada disso é o que parece ou vale seu peso no vil metal. Esses 80% são borrões enormes na superfície, que impedem você de ver os 20% submersos. Olhe em volta dessas manchas horrorosas, olhe por cima, por baixo e através delas. Apesar de fazer isso, ignore-as, finja que não existem. Liberte sua visão para buscar aqueles esquivos 20%. Figura 35 Como pensar 80-20. Os psicólogos nos dizem que os pensamentos e as atitudes podem ser mudados com a ação apropriada e vice-versa. Assim, a melhor maneira de começar a pensar 80-20 é começar a agir 80-20, da mesma forma que a melhor maneira de começar a agir 80-20 é começar a pensar 80-20. Você deve tentar pensar e agir em conjunto. O quadro da figura 36 contém dicas de como agir 80-20. Use todos os recursos à sua disposição: talento, dinheiro, amigos, parceiros de negócios, força de persuasão, crédito, estrutura, tudo o que tenha ou precise se apropriar para aprender, ampliar e explorar qualquer desses 20% que passem pela sua frente. Faça alianças intensivamente com outras pessoas, mas só seja aliado das pessoas 20% e daqueles 20% que serão aliados poderosos. Depois, tente aliar a sua aliança a outras pessoas e oportunidades 20%. Explore a arbitragem. Sempre que puder, transfira recursos das atividades 80% para aquelas que são 20%. O lucro derivado disso é enorme porque a arbitragem é altamente alavancada. Você usa o que não é muito valioso para produzir algo que é enormemente valioso, ganhando nas duas pontas da transação. Existem dois meios principais para essa arbitragem: pessoas e dinheiro, ou ativos que representem dinheiro ou possam ser transformados em dinheiro. Mova 20% das pessoas, inclusive você mesmo, para longe das atividades 80% e as coloque para realizar aquelas 20% lucrativas. Mova o dinheiro para longe das atividades 80% e o coloque naquelas 20%. Se possível e se não for muito arriscado, use alavancagem, financiamento, no processo. Caso esteja realmente transferindo 80% para as atividades 20%, o risco é muito mais baixo do que aquele geralmente percebido. Há duas maneiras de alavancar dinheiro. Uma é emprestando e a outra é usando o dinheiro de outras pessoas, mas na forma de participação e não de financiamento. O dinheiro dos outros, usado para atividades 80%, é viciante, perigoso e muito arriscado. Já o dinheiro dos outros, quando aplicado nas atividades 20%, cria vencedores e, de forma justa, torna você o maior deles. Inove nas atividades 20%. Roube ideias 20% de tudo que puder, outras pessoas, outros produtos, outros setores, outras esferas intelectuais, outros países. Aplique-as no seu próprio quintal 20%. Corte impiedosamente as atividades 80%.
O tempo 80% expulsa o 20%. Os aliados 80% ocupam espaço que deveria ser dos 20%. Os ativos 80% prejudicam os resultados dos fundos 20%. As relações de negócios 80% impedem as 20%. Estar em organizações e lugares 80% não deixa que você esteja naqueles 20%. Morar em um lugar 80% evita que você se mude para um 20%. A energia mental gasta em atividades 80% deixa de ser investida em projetos 20%. Figura 36. Como agir 80-20. Então, é isso. Pense 80-20 e age 80-20. Aqueles que ignoram o princípio 80-20 estão condenados aos retornos médios. Aqueles que aplicam esse conceito recebem o bônus por suas conquistas excepcionais. Na terceira parte, o princípio 80-20 provou seu valor nos negócios, ajudando as empresas do Ocidente da Ásia a alcançarem resultados surpreendentes. Mesmo aquelas pessoas que não gostam do universo corporativo ou nem conhecem esse conceito foram atingidas pelo progresso conquistado por quem aplica o princípio 80-20. É que se trata de um conceito tirado da vida e não dos negócios. Pode ser aplicado nas empresas porque reflete como o mundo funciona, não porque haja algo nos negócios que se ajuste particularmente ao princípio 80-20. Em qualquer situação, o princípio é verdadeiro ou falso, sempre que foi testado dentro ou fora da arena dos negócios funcionou igualmente bem. No entanto, foi posto à prova com muito mais frequência nos domínios empresariais. Está mais do que na hora de libertar a força do princípio 80-20 e aplicá-lo além do mundo dos negócios. As empresas e o sistema capitalista são estimulantes e representam uma parte importante da vida, mas são basicamente procedimentos, o envelope da vida, mas não seu conteúdo. A parte mais preciosa está na vida interior e exterior dos indivíduos, nos relacionamentos pessoais e nas interações e valores da sociedade. A parte 3 busca relacionar o princípio 80-20 com nossas próprias vidas, com nossas conquistas e felicidade. É mais especulativo e menos comprovado do que os pontos que abordamos até agora, mas é potencialmente até mesmo mais importante. O leitor é convidado a colaborar na expedição pelo desconhecido que estamos prontos para começar. Trabalhe menos, ganhe mais e divirta-se mais. Capítulo 9. Liberte-se. O princípio 80-20, assim como a verdade, pode libertar você. É possível trabalhar menos. E, ao mesmo tempo, você poderá ganhar mais e se divertir mais. O único preço é que você tem de aplicar seriamente o pensamento 80-20. Isso se desdobra em alguns pontos-chave, mas se você aplicá-los, poderão mudar a sua vida. Essa mudança pode ocorrer sem a bagagem da religião, ideologia ou qualquer outra visão imposta externamente. A beleza do pensamento 80-20 está no fato de que é pragmático, gerado internamente e centrado no indivíduo. Há um pequeno truque. Você tem que agir de acordo com o pensamento. Deve absorver, digerir e elaborar o que está escrito aqui para os seus próprios propósitos. Mas isso não deve ser muito difícil. As ideias derivadas do pensamento 80-20 são poucas em número, mas muito poderosas. Nem todas elas se aplicam a todos os leitores. Então, quando achar que sua experiência é diferente, siga para a próxima ideia que combine mais com sua posição. Torne-se um pensador 80-20 começando por sua própria vida. Minha ambição não é lhe oferecer algumas ideias do pensamento 80-20 para que você as formate para aplicar em sua própria vida. Na verdade, eu sou muito mais ambicioso do que isso. Quero que você se aferre à natureza do pensamento 80-20 e assim possa desenvolver suas próprias ideias particulares e gerais, que não tenham sequer passado por minha cabeça. Quero alistar você no exército dos pensadores 80-20, multiplicando as ideias desse tipo em circulação no mundo. Os atributos em comum do pensamento 80-20 são os seguintes: reflexivos, não convencionais, hedonistas, estratégicos e não lineares e, além disso, combinam extrema ambição, no sentido do desejo de mudar tudo para melhor, com uma maneira confiante e tranquila de agir.
Estão sempre em busca constante das hipóteses e visões do tipo 80-20. Algumas explicações nesta parte do livro oferecerão um indicador de como conduzir o pensamento 80-20, e assim você saberá quando está no caminho certo. O pensamento 80-20 é reflexivo. O objetivo do pensamento 80-20 é gerar ações que trarão melhorias precisas na sua vida e na dos outros. As ações do tipo desejado exigem uma visão em comum, isto é, precisam de reflexão e introspecção. Às vezes, a formação dessa visão consciente necessita da coleta de dados, e nós experimentaremos um pouco disso já que ela guarda relação com nossa própria vida. Com frequência, porém, a visão pode ser gerada puramente com a reflexão, sem a necessidade explícita de mais informações. O cérebro já tem muito mais dados do que podemos imaginar. O pensamento 80-20 é diferente das ideias correntes na atualidade, que são em geral apressadas, oportunistas, lineares, por exemplo, X é bom ou ruim, o que causou isso, e incrementalistas. O tipo predominante de pensamento é forte aliado da ação imediata e, portanto, está muito empobrecido. A ação afasta o pensamento. Nosso objetivo como pensadores 80-20 é deixar a ação para trás, refletir, garimpar algumas pequenas ideias preciosas e, então, agir, seletivamente, com poucos objetivos em uma linha de frente estreita decisiva e consistente para produzir resultados excelentes com o mínimo possível de energia e recursos. O pensamento 80-20 não é convencional. O pensamento 80-20 se diverte onde a sabedoria convencional erra, e, em geral, está errada. O progresso avança com a identificação do desperdício e da condição abaixo do ótimo inerente à vida. Vamos começar com o nosso cotidiano e fazer algo a respeito disso. A sabedoria convencional não ajuda em nada aqui, a não ser comum. Contraindicador. Em primeiro lugar, é a sabedoria convencional que leva ao desperdício e à resignação com menos do que o ótimo. A força do princípio 80-20 reside em fazer diferente com base na sabedoria não convencional. Isso exige que você tente entender por que a maioria das pessoas faz tudo de maneira errada ou usa apenas uma fração de seu potencial. Se suas visões conscientes não forem diferentes da sabedoria convencional, você não está pensando 80-20. O pensamento 80-20 é hedonista. O pensamento 80-20 busca o prazer. Acredita que a vida deve ser desfrutada e que a maioria das conquistas é um subproduto do interesse, alegria e do desejo da felicidade futura. Parece não haver controvérsia aqui, mas a maioria das pessoas não faz aquilo que é simples e que as conduziria à felicidade até mesmo quando sabem o que deveria ser feito. A maioria das pessoas cai em uma ou mais das seguintes armadilhas: passam muito tempo com pessoas de quem não gostam muito, trabalham em empregos que não as entusiasmam, usam a maior parte do tempo livre, a propósito, um conceito anti-hedonista, em atividades das quais realmente não gostam. O inverso também é verdadeiro. Não passam muito tempo com as pessoas que mais amam, não perseguem a carreira que mais gostam, e não investem o tempo livre nas atividades que mais lhes dão prazer. Essas pessoas não são otimistas e, mesmo as que são, não fazem um planejamento cuidadoso para tornar suas vidas melhores no futuro. Tudo isso é curioso. Alguém poderia dizer que é o triunfo da experiência sobre a esperança. No entanto, a experiência é algo que construímos para nós mesmos, utilizando muito mais nossas percepções da realidade externa do que os fatos objetivos em si mesmos. Talvez fosse melhor dizer que é o triunfo da culpa sobre a alegria, da genética sobre a inteligência ou da predestinação sobre a escolha, em sentido real, da morte sobre a vida. O hedonismo é frequentemente colocado em cena quando se trata de egoísmo, do descaso com os outros e da falta de ambição. Tudo isso é cortina de fumaça. O hedonismo é de fato uma condição necessária para ajudar os outros e para realizar conquistas. É muito difícil, e sempre ineficiente, tentar conquistar algo valioso sem prazer e alegria. Se mais pessoas fossem hedonistas, o mundo seria um lugar melhor e, em todos os sentidos, mais rico. O pensamento 80-20 acredita no progresso.
Não há consenso sobre os últimos 3.000 anos, se houve progresso ou se a história do universo e a humanidade tiveram uma trajetória de altos e baixos ou se ocorreu algo com mais desesperança. Contra a ideia do progresso esteve Hesíodo, cerca de 800 a.C., Platão, 428, 348 a.C., Aristóteles, 384, 322 a.C., Sêneca, 4 a.C., 54 d.C., Horácio, 8, 65 d.C., Santo Agostinho, 354, 430 d.C., e a maioria dos filósofos e cientistas vivos. Em favor do progresso, perfilam quase todas as figuras do iluminismo do final do XVII e do século XVIII, como Fontenelle e Condorcet e a maioria dos pensadores e cientistas do XIX, incluindo Darwin e Marx. O capitão do time a favor do progresso deve ter sido Edward Gibbon, 1737-94, o historiador excêntrico, que escreveu Declínio e Queda do Império Romano. Não podemos ter certeza que altura a espécie humana pode aspirar em seu avanço na direção da perfeição. Dessa forma, podemos consentir, com segurança, com agradável conclusão de que a cada era o mundo evoluiu, e ainda evolui, em termos de riqueza real, felicidade, conhecimento e talvez até na virtude da raça humana. Atualmente, com certeza, a evidência contra o progresso é muito mais forte do que nos tempos de Gibbon. Mas isso também é evidência do progresso. Esse debate pode nunca se resolver empiricamente. A crença no progresso tem que ser um ato de fé. O progresso é um dever. 70 Se você não acredita na possibilidade do progresso, jamais poderemos mudar o mundo para melhor. Os negócios entendem isso. Em conjunto, os negócios aliados à ciência ofereceram as melhores evidências do progresso. Logo que descobrimos que os recursos naturais não são inesgotáveis, as empresas e a ciência se juntaram e forneceram novas dimensões da inesgotabilidade não natural, espaço econômico, o microchip, novas tecnologias facilitadoras. 71 Mas para trazer ainda mais benefícios, o progresso não deve ficar confinado aos mundos da ciência, tecnologia e negócios. Precisamos aplicar progresso na qualidade de nossas vidas, individual e coletivamente. O pensamento 80-20 é inerentemente otimista porque paradoxo que seja revela situações que estão bem aquém do que poderiam ser, estão abaixo do ótimo. Somente 20% dos recursos realmente importam para as realizações. O resto, a vasta maioria, está marcando o tempo e fazendo contribuições simbólicas para o conjunto dos esforços. Sendo assim, estimule os 20% e leve os 80% a um grau razoável e você poderá multiplicar os resultados. O progresso conduz você a um novo nível muito mais alto. Mas, mesmo nesse nível, ainda haverá normalmente uma distribuição 80-20 dos insumos e dos produtos. Portanto, você poderá progredir novamente para um nível ainda mais alto. O progresso dos negócios e da ciência justifica o princípio 80-20. Construa um enorme computador que possa fazer cálculos muito mais depressa do que a máquina anterior. Exija que o computador seja menor, mais rápido e mais barato e depois várias vezes menor, mais rápido e ainda mais barato. Repita o processo. Repita novamente. Não há limite para esse tipo de progresso. Agora aplique a mesma ideia a outros domínios da vida. Se acreditarmos no progresso, o princípio 80-20 pode nos ajudar a realizar isso. Podemos até mesmo provar que Edward Gibbon estava certo: riqueza real, felicidade, conhecimento e talvez até mesmo a virtude podem ser constantemente aumentados. O pensamento 80-20 é estratégico. Ser estratégico é se concentrar no que é importante, naqueles poucos objetivos que podem nos dar uma vantagem comparativa no que é importante para nós e não para os outros, e planejar e executar o plano resultante com determinação e firmeza. O pensamento 80-20 é não linear. O pensamento tradicional está envolto por um modelo mental poderoso, às vezes impreciso, mas bastante destrutivo. É linear. Acredita que X leva a Y, que Y causa Z e que B é a inevitável consequência de A. Você me deixou chateado porque chegou atrasado.
Minha má formação escolar me levou àquele emprego terrível. Tenho sucesso porque sou muito inteligente. Hitler causou a Segunda Guerra Mundial. Minha empresa não pode crescer porque o setor está em declínio. O desemprego é o preço que pagamos pela inflação baixa. Os altos impostos são necessários se você quer cuidar dos pobres, doentes e velhos. E por aí segue. Todos esses são exemplos do pensamento linear. O pensamento linear é atraente porque é seco, direto e reto. O problema é que faz uma descrição pobre do mundo e se torna uma péssima preparação para mudá-lo. Os cientistas e os historiadores já abandonaram há muito tempo o pensamento linear. Por que você deveria se agarrar a ele? O pensamento 80-20 oferece a você um passeio pela vida. Nada deriva de uma única causa. Nada é inevitável. Nada está em equilíbrio ou é imutável. Nenhum estado indesejado de alguma situação precisa permanecer. Nada desejável tem que ser inalcançável. Poucas pessoas compreendem o que realmente está causando algo bom ou ruim. As causas podem ter muita influência sem ser particularmente notáveis ou mesmo muito amplas. O equilíbrio das circunstâncias pode ser grandemente alterado por ações mínimas. Apenas algumas poucas decisões importam de verdade. Aquelas que importam têm grande relevância. As escolhas sempre podem ser exercidas. O pensamento 80-20 escapa da armadilha da lógica linear, apelando para a experiência, a introspecção e a imaginação. Se você se sente infeliz, não se preocupe com a causa mais próxima. Pense nas vezes em que se sentiu feliz e se coloque em situações similares. Quando sua carreira não chega a lugar nenhum, não fique dando voltas perto do precipício à procura de melhorias incrementais, um escritório maior, um carro novo, um título grande e sonoro, menos horas de trabalho, um chefe mais compreensivo. Pense nas poucas e mais importantes conquistas da sua vida e procure obter mais delas, se necessário mudando de emprego e até de carreira. Não procure por causas, especialmente não procure as causas do fracasso. Imagine, e então crie, as circunstâncias que farão você ser feliz e produtivo. O pensamento 80-20 combina extrema ambição com uma maneira de agir confiante e tranquila. Fomos condicionados a acreditar que muita ambição combina com hiperatividade agressiva, longas horas de dedicação, implacabilidade, o sacrifício de si mesmo e dos outros pela causa, e ocupação incansável. Em resumo, a corrida de ratos. Nós pagamos caro por essa associação de ideias. A combinação não é nem desejável nem necessária. Uma associação muito mais atraente, e igualmente possível, é vincular a extrema ambição com confiança, tranquilidade e maneiras civilizadas. Esse é o ideal 80-20, que se baseia em fundamentos solidamente empíricos. A maioria das grandes conquistas é feita com a combinação de dedicação constante e visão inesperada. Lembre-se de Arquimedes na banheira ou de Newton sentado sob uma árvore quando uma maçã lhe caiu na cabeça. Essas visões extremamente importantes não teriam acontecido se Arquimedes não estivesse pensando no deslocamento dos corpos ou se Newton não estivesse refletindo sobre a gravidade, mas tampouco teriam ocorrido se Arquimedes estivesse preso à sua mesa de trabalho ou se Newton estivesse freneticamente à frente de uma equipe de cientistas. A maioria de nossas conquistas, com qualquer grau sério de valor para nós e para os outros, acontece em uma proporção muito pequena em relação à nossa vida de trabalho. O pensamento 80-20 e a observação tornam isso muito claro. Nós temos tempo mais do que o suficiente. Nós nos subestimamos por falta de ambição e por assumir que a ambição significa agitação e correria. As conquistas resultam da visão consciente e da ação seletiva. A voz calma e tranquila tem um lugar maior em nossas vidas do que admitimos. A visão surge quando você está se sentindo relaxado e de bem com o que é. A visão exige tempo e tempo, apesar da sabedoria convencional, existe em abundância. Visão 80-20 para indivíduos. O restante da terceira parte do livro vai abordar as aplicações da visão 80-20 na sua vida pessoal, algumas das quais serão apresentadas aqui para você poder experimentar. Só é preciso entrar em ação direcionada por alguns conceitos para melhorar enormemente a qualidade da sua vida.
80% das nossas conquistas e da nossa felicidade ocorrem em 20% de nosso tempo, e esses picos podem ser altamente expandidos. Nossas vidas são afetadas de modo profundo, para o bem e para o mal, por poucos eventos e poucas decisões. Essas poucas decisões frequentemente são tomadas por inércia, mais do que uma escolha consciente. Nós deixamos a vida acontecer para nós, em vez de assumir as rédeas. Podemos melhorar muito nossas vidas reconhecendo os pontos de virada e tomando as decisões que nos farão felizes e produtivos. Existem sempre algumas poucas causas para o que acontece e elas não costumam ser as óbvias. Se as causas-chave forem identificadas e isoladas, podemos sempre exercer mais influência sobre elas do que acreditamos possível. Todo mundo pode alcançar algo significativo. A chave não é o esforço, mas sim descobrir qual é a conquista importante. Você é enormemente mais produtivo em algumas atividades do que em outras, mas dilui a eficácia disso realizando muitas outras tarefas nas quais sua habilidade nem chega perto de ótimo. Há sempre vencedores e perdedores, e sempre mais dos últimos. Podemos vencer ao escolher a competição certa, a equipe certa e os métodos certos para ganhar. Você tem mais chances de vencer quando coloca as probabilidades a seu favor, legítima e justamente, do que quando se esforça para melhorar seu desempenho. Você tem mais chances de ganhar onde já ganhou antes. Você tem mais chances de vencer quando seleciona as corridas que vai disputar. A maioria de nossos fracassos acontece em corridas em que os outros nos inscrevem. A maioria dos sucessos ocorre nas disputas que nós mesmos queremos entrar. Deixamos de vencer muitas corridas porque entramos muito nas erradas, entramos nas dos outros e não nas nossas. Poucas pessoas levam os objetivos realmente a sério. Colocam um esforço médio em muitas atividades em vez de oferecer reflexões e esforços superiores para alcançar metas importantes. As pessoas que atingem objetivos são seletivas e determinadas. A maioria das pessoas gasta a maior parte do tempo em atividades de pouco valor para elas e para os outros. O pensador 80-20 escapa dessa armadilha e consegue atingir muito mais objetivos valiosos sem esforços notáveis. Uma das mais importantes decisões que alguém toma na vida é a escolha de seus aliados. Pouco pode ser alcançado sem aliados. A maioria das pessoas não os escolhe com cuidado ou nem os escolhe. Os aliados simplesmente surgem. Esse é um caso sério de deixa a vida acontecer. Acontece que a maioria das pessoas acaba tendo os aliados errados. Outros têm aliados demais e não os usam de forma adequada. Os pensadores 80-20 escolhem os aliados cuidadosamente e constroem alianças precisas para conquistar objetivos específicos. Um caso extremo de descuido na escolha de aliados é selecionar a sua metade da laranja, ou parceiro de vida. A maioria das pessoas tem amigos demais e não desfruta de um pequeno círculo íntimo e forte. Muitas pessoas têm o parceiro de vida errado, e além disso, não cultivam adequadamente uma parceria de vida. O dinheiro utilizado de forma correta pode ser uma fonte de oportunidade para mudar o estilo de vida para melhor. Poucas pessoas sabem como multiplicar o dinheiro, mas os pensadores 80-20 sabem como fazer isso. Desde que o dinheiro esteja subordinado ao estilo de vida e à felicidade, essa habilidade não é danosa. Poucas pessoas investem tempo e reflexão para cultivar a própria felicidade. Buscam metas indiretas, como dinheiro ou promoção, que podem ser difíceis de alcançar e que se mostram fontes extremamente ineficientes de felicidade. A felicidade não somente não é dinheiro, como também nem parece com ele. O dinheiro que não é gasto pode ser poupado, investido e, através da mágica dos juros compostos, multiplicado. Mas a felicidade que não foi vivida hoje não leva à felicidade de amanhã. A felicidade, como o cérebro, atrofia se não for exercitada. Os pensadores 80-20 sabem o que gera a felicidade deles e buscam isso consciente, alegre e inteligentemente. Usam a felicidade de hoje para construir e multiplicar a felicidade de amanhã. A espera nas asas do tempo. O melhor tema para começar a praticar o pensamento 80-20 aplicado às suas conquistas e felicidade é o tempo.
A avaliação da nossa sociedade em relação à qualidade e à função do tempo é muito pobre. Intuitivamente, muitas pessoas compreendem isso e centenas de milhares de executivos já buscaram redenção nas técnicas de administração do tempo. Mas esses profissionais estão apenas se adaptando aos limites. Toda nossa atitude em relação ao tempo precisa ser transformada. Não precisamos de técnicas de administração do tempo. Precisamos de uma revolução.